As paz, irmãos, boa noite. Este já é o nosso aviso recorrente, recadastramento de membros, sempre meia hora antes do culto da manhã, meia hora antes do culto da noite. Creio que a maioria de nós já realizou esse recadastramento, mas ainda está ativo aí. Nós vamos até quando? Até setembro. A nossa campanha para a aquisição das nossas mesas e cadeiras, tá? Tem um gráfico ali mostrando quanto já arrecadamos, ainda falta bastante, né? 55,9 ainda. Que o Senhor nos dê graça para a gente alcançar essa meta, a gente poder, como fala, trocar esses bancos confortáveis por cadeiras mais confortáveis ainda. Mais confortável ainda. Próximo aviso é da nossa EBF, dia 26 de julho. Temos também o contato da Emily, para se você quiser se voluntariar para servir na EBF, está ali. E nós temos uma lista com os itens que vamos precisar para a EBF. Aí você tem mais ou menos o que você pode doar, então. Essa lista vai ser enviada lá no nosso grupo, né? Do WhatsApp. Beleza. Mais um aviso. Hoje, após o culto, não vai embora, a gente tem um momento de comunhão e você também pode contribuir com a nossa EBF, já adquirindo esse lanche de calabresa. A foto é meramente ilustrativa ou é fiel? Tá bonito, né, a foto? Temos mais algum aviso? Sim. Façam sua inscrição para o nosso jantar de casais, encontro de casais da pizza, R$ 70 por casal e mais a bebida que for beber, tá? Vai ser dia 16 de agosto, às 19h30. Aí, a inscrição é com o Clésio e a Andréia. E teremos o nosso bazar, agora o óculos falhou aqui, dia 9/8, das 8 às 12 horas aqui. Então, divulgue e venha participar. E se tiver itens, você pode trazer e falar e entregar para Rio. Perfeito. E eu acho que agora acabou. Justo na minha vez, né? Tinha um monte de avisos. Vamos orar, meus irmãos, começar esse culto. Fique de pé. Nós já vamos cantar, louvar ao Senhor. Você que pode. Pai Celestial, Deus e Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor, com muita alegria nós nos reunimos aqui de novo, ó Deus, para Te adorar e Te engrandecer, bendizer ao Teu nome, Senhor Deus. Que ninguém fique de fora da mesa do banquete que o Senhor tem para nós aqui, ó Deus, nesta noite. Que o Senhor fale conosco por meio dos louvores, por meio da Tua palavra, e que a gente possa, com todo o coração, com toda a alma, engrandecer o Teu nome e mostrar o nosso amor e a nossa devoção a Ti, Senhor Deus. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Algo de valor que além
Amém, Jesus. Que o Senhor seja sempre a essência do nosso louvor, da nossa vida, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, todos os nossos anseios e medos, ó Deus. Que o Senhor venha cada dia nos alegrar mais, Deus. Nos dá a certeza que nós temos um Deus maravilhoso que cuida de cada um. E eu creio. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Jesus. E que nós tenhamos cada dia mais fome, mais anseio da palavra de Deus, mais fome em ajudar o próximo, em cuidar da nossa comunidade com todo carinho, todo amor, e que Deus cuide de cada um de nós. Tenho fome.
Amém, Jesus. Eu chamo o irmão Juliano aqui à frente e vamos estar orando pelas crianças nesse momento. Amém. Estenda suas mãos para cá, vamos apresentar essas crianças. Sim, Senhor, nós nos rendemos aos teus pés, nos prostramos diante de quem tu és. O nosso coração vive por ti, temos fome de ti, fome da tua palavra, de ver a tua glória no Evangelho. E isso é o que oramos, Pai, que o Senhor fale conosco. Fale com as crianças, ó Deus, use a vida daquelas que vão estar trazendo um ensinamento para elas, ó Deus. Que o Senhor use, ó Pai, a vida de cada uma, Senhor Deus, e que as crianças consigam assimilar, ó Deus, e aprender a te amar, a te honrar, a te adorar. E nós aqui, ó Deus, também vejamos a glória de Jesus na tua palavra, Deus, vejamos a glória de Deus na face de Cristo. Nós sejamos, ó Deus, abençoados, ó Deus, e possamos fazer tudo aqui na dependência do Teu Espírito Santo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 33. Hoje nós vamos ler apenas esse versículo. João 16, 33. Evangelho de João, quarto Evangelho, capítulo 16, versículo 33. É o último versículo do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Tem uma imagem, ela circulou bastante no passado na internet, mas ela ainda circula, você deve conhecer essa imagem. Que ela mostra Jesus de um lado e o diabo do outro, eles estão disputando uma queda de braço. Já viu essa imagem? Geralmente isso vinha com alguma corrente, né? Envia essa imagem para não sei quantas pessoas e tal, o diabo apostou com Jesus que você não vai enviar. Coisas desse tipo, assim, né? Se você ama Jesus, mande essa mensagem, senão vai acontecer uma coisa muito ruim. Coisas desse tipo. Você riu, você já entregou a sua idade. Mas a verdade é que essa imagem de Jesus ali disputando com o diabo é muito errada, muito errada. Jesus não disputa a queda de braço com Satanás. Na verdade, em última instância, Jesus não disputa a queda de braço com ninguém, porque ele detém toda a autoridade nos céus e na terra. Foi isso que ele disse para os seus discípulos depois de ressuscitado, antes de ser levado às alturas e se assentar à destra de Deus Pai, onde ele reina soberano e de onde ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas ainda que Jesus detenha toda essa autoridade, nós não percebemos a autoridade de Cristo completamente nesta era presente. Por permissão de Deus, por enquanto, nós ainda somos afligidos pelo reino das trevas e pelos reinos dos homens. E às vezes até parece que tem mesmo essa queda de braço e que o reino das trevas é que está ganhando. Mesmo nós sendo servos de Cristo, e justamente por sermos servos de Cristo, os crentes neste mundo são perseguidos, são odiados, muitas vezes são brutalmente assassinados, são abandonados por amigos e familiares, são ridicularizados e pressionados de todas as formas pelo mundo.
A vida cristã é uma batalha constante na dependência do Espírito Santo contra as pressões da maldade neste mundo. Mas todas essas aflições e sofrimentos que os crentes passam neste mundo, eles apontam para uma realidade maior. E se o Senhor permitir, eu quero olhar com vocês para essa realidade maior, para a qual toda essa pressão que nós sofremos nessa presente era, por permissão de Deus, aponta. A realidade do Evangelho e da vitória de Cristo na cruz. Que o Senhor use essa mensagem para nos fortalecer em meio às pressões de Satanás neste mundo, enquanto nós aguardamos a nossa redenção final em novos céus e nova terra. Amém? Esse texto que nós lemos, ele é uma conclusão de Jesus, uma conclusão de uma conversa de Jesus com os seus discípulos, que ela começa ali no capítulo 13. São as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes dele ser preso e ser sentenciado à morte. E esta conclusão, ela é também um excelente resumo do Evangelho que nós cremos e do qual nós pregamos. Mas para que a gente possa entender que este pequeno versículo é um resumo do Evangelho, nós precisamos compreender o que é o Evangelho. O Evangelho não é um conjunto de bons conselhos. O Evangelho não é uma lista de regras para a vida. O Evangelho é uma notícia. O Evangelho é uma notícia. A própria palavra Evangelho faz referência às boas notícias, notícias de grande relevância da antiguidade, como o nascimento de um rei ou de um imperador. O Antigo Oriente, onde aconteceu a maior parte dos fatos bíblicos, ele foi marcado por muitas guerras. E lá, numa época que não tinha internet, correio, para que o povo soubesse se o seu exército que foi para a guerra era vencedor ou derrotado, isso poderia demorar dias. O exército ficava ali colhendo o espólio da guerra. Então, para que o povo não ficasse aflito, ele mandava um soldado sozinho para mostrar que o seu exército tinha vencido, para contar a história para o povo e o povo poder se acalmar até que o exército voltasse, então, da guerra com os despojos da guerra. Quando as sentinelas avistavam um soldado sozinho, voltando às pressas do campo de batalha, eles já imaginavam que ele trazia boas notícias, que trazia aquela notícia que eles queriam, que o exército havia vencido a guerra, uma notícia boa, uma notícia de paz para o povo. E essa é a imagem que o profeta Isaías tem quando ele escreve em Isaías 52:7, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Você reparou que ele não falou dos que anunciam, mas sim do que anuncia? Porque ele vinha sozinho para trazer essas boas notícias. Que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Isaías está descrevendo aqui de forma poética como é bom ver alguém vindo sobre os montes da Judéia para trazer boas notícias para o povo. E o Evangelho é exatamente isso, uma boa notícia. Uma notícia de grande relevância para todo mundo, uma notícia de vitória, a notícia que Jesus Cristo venceu. E esta é a boa notícia que o próprio Senhor Jesus está dando para os seus discípulos um pouco antes da sua morte na cruz, nesse versículo que nós acabamos de ler. Mas ele começa dizendo aos seus discípulos que aquilo que ele tinha falado antes para eles tinha o propósito de que eles tivessem paz nele. Jesus diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E essas coisas aqui referem-se ao que Jesus vem dizendo desde o capítulo 13, que num primeiro momento parecem mais notícias assustadoras do que uma notícia que pode trazer paz para alguém. Veja o que ele diz. Jesus fala em seus discípulos dos seus próprios sofrimentos. Jesus fala aos seus discípulos dos seus próprios sofrimentos e dos sofrimentos que os discípulos vão passar a sofrer agora. Ele diz em seu discurso que ele seria traído por um deles, que seria condenado e morto, que os seus discípulos se escandalizariam com a sua morte, que eles iam se afastar, que Pedro negaria 3 vezes, sendo que o próprio Pedro disse que estava disposto a morrer por ele,
que ele estava voltando para o Pai, que depois da sua partida os seus discípulos iam ser odiados e perseguidos. Eles seriam expulsos das sinagogas e que chegaria um tempo que aquele que os matasse pensaria que estava prestando um culto a Deus. E mesmo a promessa que Jesus enviaria outro Consolador, pressupõe que eles vão precisar ser o quê? Consolados. E quem precisa de consolo é quem vai chorar, quem vai sofrer. O Consolador está implícito no seu envio de que os discípulos precisarão de alguém que os console. Num primeiro momento, essas palavras elas não parecem ser palavras que geram paz, mas que geram ansiedade, medo. São palavras que preveem um futuro difícil para os discípulos de Jesus. Mas aqui a questão que nós precisamos reparar é que Jesus, ao dizer essas palavras, ele não está imaginando algo que possa acontecer no futuro dos discípulos e no seu próprio futuro. Não, ele está prevendo exatamente como se dará o curso da história. Ele está dizendo aos seus discípulos exatamente o que acontecerá após a sua partida. E essa previsão exata do futuro indica a sua soberania sobre essa situação. Os discípulos poderiam ter paz porque quando toda aquela calamidade começasse, eles poderiam dizer: o meu Senhor já tinha me dito que isso ia acontecer. Ele já sabia que tudo isso aconteceria. E tudo está acontecendo exatamente como ele falou. A fé cristã, ela não é uma fé que está baseada apenas em especulações sobre o mundo espiritual, em coisas que nós esperamos para o futuro, mas também em fatos históricos, em coisas que aconteceram no passado e foram testemunhadas por aqueles que viram isso acontecer. Jesus nasceu, o Verbo de Deus encarnou, uma voz do céu foi ouvida dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus morreu de fato na cruz e foi visto por centenas de pessoas. Depois ressuscitou dos mortos e também foi visto ressuscitado por centenas de pessoas. Grande parte das pessoas que presenciaram todos esses fatos ainda estava viva quando os evangelhos foram escritos e eles começaram a circular. Facilmente alguém poderia dizer que os discípulos estavam inventando essa história, se fosse o caso. Mas você não tem ninguém se atrevendo a fazer isso. Os próprios apóstolos, testemunhas oculares da morte e da ressurreição de Cristo, eles morreram por defenderem esta notícia. Agora, quem que morreria por uma coisa, uma crença que ele sabe que é falsa? Há terroristas que morrem por causa da sua fé, mas eles creem que ela é verdadeira. Mas os discípulos não estavam pregando algo que eles criam, eles estavam pregando algo que eles viram. Eles pregavam que viram Jesus morrer e ressuscitar, e estavam dispostos a morrer por aquilo que eles viram. Fatos. Ele morreu exatamente como ele tinha dito. Ele ressuscitou ao terceiro dia, exatamente como ele tinha dito. Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós o vimos subindo. Ele reina soberano sobre tudo o que acontece. E claro que ele vai voltar como ele disse que voltaria. E enquanto isso não acontece, nós claramente passaremos por tribulações, aflições, sofrimentos, ódio do mundo, exatamente como ele predisse que nós passaríamos. Quando os discípulos de Jesus veem a história exatamente como Jesus advertiu que seria, eles percebem a soberania de Cristo sobre a história. Ainda que ela seja amarga neste momento, ela está nos conduzindo pelo caminho que Cristo quer que nós sejamos conduzidos. Ele tem o controle da história em suas mãos. E ainda que no meio do caminho eu passe pelo vale da sombra da morte, é certo que o final deste caminho é uma mesa na presença dos meus adversários, a unção da minha cabeça com óleo, bondade e misericórdia me seguindo todos os dias da minha vida, e eu habitando eternamente na casa do Senhor, em novos céus e nova terra. E por isso podemos ter paz. Como diz a letra do hino que nós cantamos, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho para o meu Senhor. Eu não olho para as circunstâncias, eu olho para o seu amor, eu não me guio por vista.
Eu estou alegre, mesmo em meio às pressões da vida cristã, porque eu sei que Cristo está no controle da história. E no final tudo será como Ele disse que seria, inclusive as aflições. No livro de Apocalipse, por exemplo, nós temos uma ilustração disso. No capítulo 5 de Apocalipse, João está triste, ele percebe que ninguém é digno de abrir os selos do livro que contém a história, o desenrolar de toda a história. Mas, de repente, o Cordeiro vem e ele é digno de abrir o livro. Mas no capítulo 6, quando o Cordeiro toma o livro e começa a abrir os selos, a cada selo que é aberto, tragédias começam a acontecer no mundo, você percebe isso? Um cavaleiro de matança com uma espada representando guerras, ele é chamado no primeiro selo. Depois, outro selo traz um cavaleiro com uma balança na mão, representando fomes, crises econômicas, e assim os selos são abertos e as crises começam a acontecer. Mas assim como aqui, a visão de João em Apocalipse, ele não quer colocar nos seus leitores medo das tragédias que vão acontecer na terra, mas sim dar-lhes a paz de que é o Cordeiro que está segurando o livro da história em suas mãos e desatando os selos. No final, todos os cavaleiros só aparecem sob um chamado celestial daquele que tem o controle da história em suas mãos, Cristo Jesus. O livro está sempre na mão dele, mesmo no meio de tanta tragédia e dificuldade. Portanto, Jesus prevê o futuro para mostrar que tem poder sobre o futuro, que o futuro está no controle das suas mãos, e nele, os discípulos podem ter paz. É como aquele menino, no meio de uma turbulência do avião, que permanecia em paz enquanto os demais passageiros se desesperavam, e alguém chega e pergunta para o menino: você não tem medo não dessa turbulência? Ele diz: não, o meu pai é o piloto do avião. Nosso Pai, nosso Senhor é o piloto da história do mundo. Nada acontece sem a sua permissão. Por isso nós temos esperança em meio às turbulências da vida cristã. E todos esses sofrimentos, essas condições que Cristo previu nos capítulos anteriores, são resumidas nessa frase desse versículo: no mundo vocês passam por aflições. Aflições aqui tem o sentido de pressões, uma coisa sendo pressionada. No mundo vocês são pressionados pelo governo, pressionados pela sociedade, pressionados pelas autoridades religiosas, pressionados por amigos e por familiares, pressionados a se conformar com o mundo. Seremos pressionados a viver segundo o fluxo deste mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Nós que cremos em Cristo, nós vivemos como estrangeiros e forasteiros nessa terra. E, frequentemente, nós não atendemos às expectativas do mundo. Existe uma expectativa mundana de comportamento. Existe um padrão mundano de se viver, e esse padrão ele é formado pelas afeições do mundo. As pessoas vivem conforme as suas paixões, elas vivem por aquilo que elas amam. E esperam que os outros ajam da mesma forma. Mas quando os crentes se negam a viver deste mesmo modo, eles denunciam esse estilo de vida mundano como um estilo pecaminoso. E isso fere a paixão, o coração, a afeição do mundo. O mundo ama o mundo. O mundo ama o mundo. E se alguém não ama o mundo odeia esse alguém. Porque o mundo ama o mundo. Os crentes são uma ameaça aos poderes políticos. Porque os crentes enfraquecem a autoridade dos governantes. Pelo menos deveriam. Porque eles não têm medo deles. E muito menos eles colocam a sua esperança nos governantes. Os crentes veem os governantes como aquilo que eles realmente são. Homens limitados, que precisam de freios e contrapesos para limitar a sua maldade. Os crentes se envolvem politicamente, sim, eles exercem a sua cidadania da melhor forma possível, mas eles não colocam a sua esperança em homens falhos e pecadores, nem em si mesmos. Os crentes anunciam a verdadeira esperança que é Cristo.
E além deles não poderem mais ser manipulados pelo medo, eles pregam ao mundo a notícia do Evangelho que tira o medo dos outros e que também não vão poder mais ser manipulados. Por isso os crentes são uma ameaça para o governo. Como no caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego, onde o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua e lançou um decreto que, ao som de instrumentos musicais, todos deveriam se prostrar diante daquela estátua em honra ao rei. Mas 3 jovens judeus crentes, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se recusaram a se prostrar diante da estátua e desobedeceram ao rei. E agora? Aqueles 3 jovens judeus, ao se recusarem a se prostrar diante daquela estátua, eles expõem para todos que aquela estátua é só uma estátua, que não tinha nenhuma autoridade e que o rei Nabucodonosor era só o rei, ele não era Deus. A recusa daqueles jovens enfraquece a autoridade e deixa aquele rei completamente perdido. Agora o rei está perdido. Primeiro porque aqueles homens eram queridos do rei. Eles eram homens de confiança daquele rei. E agora? Justo vocês, podia ser qualquer outro. E segundo porque eles não tinham medo de morrer. E essa era a única ameaça que o rei tinha para poder persuadi-los a obedecer. Quando esses jovens se recusam a obedecer, mesmo sendo ameaçados de morte, o rei não tem mais com que ameaçá-los. Eles ficaram maiores do que o rei, de repente. E o rei não sabe mais o que fazer. Não tem mais nada. Tudo que eu tinha era essa fogueira. Se ela não funciona, eu não sei mais com que ameaçar. E assim, são os crentes que ameaçam os governos deste mundo. A coisa se inverteu. Mas os crentes também são uma ameaça para a religião. Os crentes são uma ameaça para a religião. Porque os crentes, eles pregam uma mensagem que desmascara a religião, que tira das pessoas o fardo pesado da religião e as leva a Deus por meio de Cristo. Só Cristo. Todo o pacote religioso vai jogado fora e o acesso simples por meio de Cristo a Deus é dado gratuitamente para as pessoas, e as autoridades religiosas perdem o poder de ameaçar pelo medo do inferno, pelo medo da maldição, pelo medo da autoridade do homem de Deus, do apóstolo, do bispo, do pai, etc. As pessoas se veem completamente seguras em Cristo Jesus, eles não podem mais ser manipulados por autoridades religiosas. Eu não quero saber, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, acabou essa farra da religiosidade. Isso é uma ameaça. E talvez a pior das pressões que nós passamos neste mundo, por sermos discípulos de Cristo, é a pressão por parte da família e dos amigos. O Senhor Jesus diz isso em Mateus 10, 34 a 36. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. O Evangelho é uma ameaça às tradições e provoca rompimento entre familiares e amigos. A decisão de seguir a Cristo, para muitos dos nossos irmãos e irmãs, significa a perda da família. Significa abandono por parte de familiares, abandono por parte de amigos. O mundo caído, o estado presente das coisas corrompido pelo pecado, a era presente onde Satanás opera, pressiona os crentes a se ajustarem, a se conformarem ao mundo, a dançarem conforme a dança, porque a vida dos crentes na contramão deste mundo é um testemunho da chegada do reino de Deus e da derrota deste mundo. A vida dos crentes na contramão do mundo é um testemunho da derrota deste mundo e da vitória de Jesus Cristo, da chegada do reino de Deus. E é isso que o Senhor Jesus afirma quando ele conclui o discurso final para os seus discípulos. Coragem, eu venci o mundo. Tenham confiança, vivam esperançosos, sejam ousados, não se intimidem pelas pressões do mundo. O motivo da nossa coragem,
O motivo da nossa paz é a vitória de Cristo sobre esse sistema atual de coisas e a chegada do reino de Deus, começando em nós, a igreja. Jesus prevaleceu contra o mundo. Jesus subjugou o mundo. Esse verbo está no passado. Ele indica uma obra consumada, algo que já aconteceu. Não nos desesperamos mais pelo sistema atual de coisas pecaminoso, porque ele é um sistema falido, é um sistema derrotado, ainda que nós sintamos ainda os seus efeitos nesse tempo. Nós também não nos esforçamos para vencer o mundo por meio da política, por meio de influências na sociedade. Nós cremos na vitória de Cristo, Cristo já venceu o mundo. E buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Nós clamamos, venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui nessa terra, como ela é feita nos céus. A mensagem desse texto não é, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. A mensagem deste texto é, eu venci o mundo e já está tudo consumado e agora você vive a realidade do reino de Deus. Lutamos sim, nós lutamos para não amar o mundo, para não nos apegarmos a esse sistema derrotado, enquanto nós aguardamos o novo mundo e testemunhamos da realidade desse novo mundo na nossa ação neste mundo. Os crentes, eles se engajam neste mundo, devem se engajar, não porque eles acreditam que eles podem mudar o mundo por sua ação social. Vamos mudar o mundo, depende de nós, cure o mundo, faça dele um lugar melhor. Não. Os crentes se engajam no mundo porque este mundo foi derrotado. Porque o reino da injustiça foi derrotado e nós testemunhamos neste mundo a chegada do reino de justiça. É por isso que nós agimos com justiça. Nós estamos cravando a bandeira da graça e da misericórdia neste mundo caído como um sinal de que Cristo já reina. Este lugar já é do Senhor Jesus. Eu estou cravando aqui a bandeira da graça no meu testemunho, na forma como eu vivo neste mundo. O motivo de ânimo dos crentes em meio à pressão atual do mundo é que este mundo foi vencido por Jesus. A morte de Cristo venceu, subjugou a morte e aquele que escravizava pelo medo da morte, Satanás. E a prova visível desta vitória sobre o mundo é a ressurreição de Cristo. Jesus venceu a morte. Amém? Evangelho é uma notícia. A notícia é: Jesus venceu. E quão formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia essa boa notícia para o mundo. Nós temos uma notícia para nós mesmos e para os outros. Essa notícia começa com um Deus bom, criando um mundo bom para a sua glória, mas o ser humano se rebelando contra o seu Criador, colocando a si mesmo e toda a criação debaixo de maldição. Mas a boa notícia é que Jesus tomou sobre si o peso da justa ira de Deus contra os pecados da humanidade e venceu assim o domínio das trevas que reinava neste mundo caído, e todo aquele que nele crê não perecerá com o mundo derrotado, mas habitará com Cristo eternamente e viverá no reino vitorioso de Cristo Jesus. A pergunta é se nós estamos do lado vitorioso ou se nós estamos do lado derrotado. Se nós ansiamos pela descida da nova Jerusalém do céu ou se nós lamentamos a queda da grande Babilônia. A pergunta é se nós amamos o mundo e o que há no mundo ou se nós amamos o Senhor Jesus e o seu reino de justiça. Na história de Caim e Abel há um fato que deixa a gente intrigado. Quando Caim resolve matar Abel, Deus não vai falar com Abel, que estava correndo risco de vida, mas ele vai falar com Caim. Não é? Já reparou isso? Deus poderia ter alertado Abel para fugir de seu irmão, mas ao invés disso ele vai alertar Caim sobre a ameaça do pecado. Ele diz que o pecado estava à porta como um monstro esperando ele sair para devorá-lo. Uau! Parece que Caim estava em mais risco do que Abel. Parece que o perigo de perder a alma de Caim era muito maior do que o risco de perder a vida
de Abel. Caim estava numa situação muito mais perigosa do que Abel. A notícia do Evangelho é uma ótima notícia para aqueles que já perderam a esperança na humanidade. Mas é uma péssima notícia para aqueles que já têm o seu paraíso neste mundo. Uma péssima notícia. A notícia do Evangelho é uma ótima notícia para os injustiçados, para que eles saibam que o reino da injustiça está vencido, está com os seus dias contados, mas é uma péssima notícia para aqueles corruptos, para aqueles que se enriquecem e dependem da injustiça para fazer deste mundo o seu paraíso pessoal. A notícia da vitória de Jesus é uma notícia de encorajamento e capacitação para aqueles que são pressionados por este mundo. A notícia de Jesus para estes é: não tenham medo do rugido do mundo. Não tremam diante das ameaças do mundo. Eu venci o mundo. O mundo age como vitorioso, mas é só propaganda. O mundo é derrotado, porque o reino de Deus chegou de uma vez por todas. Suportemos, meus irmãos, na dependência de Cristo, as pressões do mundo, porque em breve, ou Jesus vem para nos buscar, ou nós vamos para Ele. Que o Espírito Santo nos conceda a graça para nós não cedermos às pressões do mundo. Que nos mantenhamos fiéis na certeza de que Cristo já venceu o mundo. Se nós passamos por aflições como Ele disse que passaríamos, é certo que Ele também voltará como Ele disse que voltaria. Tenhamos paciência diante das injustiças e dos sofrimentos desta era, e que esse amargor deste mundo prepare ainda mais o nosso paladar para saborear o doce sabor da justiça que está por vir, e esta durará por toda a eternidade. E ainda que os efeitos da vitória de Jesus Cristo, eles ainda não sejam plenamente vividos, plenamente reconhecidos por nós aqui nesta era, eles são sim percebidos nessa terra. Olha o que Jesus já fez nas nossas vidas e no mundo. Veja como Ele nos sustenta e faz a sua obra avançar, mesmo em meio à perseguição. Perceba o contraste entre a comunidade dos salvos e a comunidade do mundo. Nós vemos em tudo isso a presença do reino de Cristo já neste mundo atual. A própria existência dessa comunidade já é também um testemunho da vitória de Jesus Cristo. Portanto, coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Jesus venceu o mundo. Acho que eu só vim aqui para falar isso, né? Jesus venceu o mundo. Jesus está conosco nos nossos sofrimentos e dificuldades. Ele enviou o seu Espírito para estar conosco e nos consolar, nos capacitar para a sua obra neste mundo. Ele também nos reuniu aqui como igreja para nós levarmos as cargas uns dos outros, suportarmos uns aos outros nas nossas dificuldades, nesta vida até que Ele venha. Jesus venceu o mundo. Coragem, coragem. E porque Ele venceu, eu posso crer no amanhã. Porque Ele venceu a morte e está vivo, temor não há. E eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está e que venceu o mundo. Amém? Curve a sua cabeça. Vamos orar em resposta a isso. Sim, Senhor, nós cremos na vitória do Senhor sobre o mundo, Pai. Nós viemos aqui nos relembrar dessa boa notícia, desta vitória de Cristo sobre o mundo. Somos mais que vencedores. Mesmo em meio a tribulações e sofrimentos, somos mais que vencedores. Mesmo em meio às pressões deste mundo, para que nos conformemos, para que escolhamos um homem como um Messias, sendo que o Messias
já veio e já venceu o mundo. Para que nós nos desesperemos por crises nacionais e internacionais. Para que nós nos desesperemos diante do abandono, diante da contrariedade de familiares e de amigos, pressões de todos os lados. Que brilhe, Senhor Deus, em nossos corações, que ecoe essa mensagem, que lembremos-nos, este não é o sistema vitorioso, é o sistema derrotado. O sistema vitorioso é Cristo e seu reino, dizendo para nós todos os dias: ânimo, coragem, eu venci o mundo. Quantas vezes essa expressão é encontrada no Antigo Testamento? Coragem, ser forte, corajoso, não temas, eu estou contigo. Quando passardes pelas águas, eu passarei contigo. Quando passardes pelo fogo, o fogo não vai te queimar, eu estarei contigo. Não temas, porque sou teu Deus. Não temas, porque eu te sustento, eu te conforto, eu te guio com a destra da minha glória. Não temas, ó pequeno rebanho. Quantas vezes, e aqui, Senhor, o Senhor de uma vez por todas repete isso para os seus discípulos, o Deus encarnado, olhando nos seus olhos, dizendo essa expressão que veio para todos os pais, os profetas, que veio para o povo de Israel, que veio quantas e quantas vezes no Antigo Testamento. Ele olha para os seus discípulos definitivamente e diz: não temas, coragem, eu venci o mundo. Ser valente, ser forte, ser corajoso, o mundo já está derrotado. Nós já somos mais que vencedores e aguardamos a vinda do Rei para consumar o seu reino plenamente em novos céus e nova terra. Por mais inacreditável que essa notícia seja, ela é verdadeira e ela é boa, muito boa. Guia-nos, Senhor Deus, nessa verdade. Que os nossos pés estejam firmados nessa rocha, porque a gente é bombardeado por notícias todo o tempo e por pressões de todo lado, Senhor Deus. Mas há um refúgio na Tua palavra, há um refúgio seguro, há um lugar para se esconder, há um lugar para ir, correr, dobrar os joelhos aos Seus pés, contemplar a Tua glória e dizer a Ti: Senhor Jesus, eu creio no Senhor, creio na Sua vitória. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Senhor, não há
amor de Deus, nosso Pai, que nos amou e deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário e vencer todos os nossos inimigos. Que a comunhão, a consolação do Espírito Consolador que nos consola em todas as pressões deste mundo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados, que nos recebe sempre para colher as nossas lágrimas neste mundo, sabendo o que é sofrer, sabendo o que é padecer, quando Ele mesmo sofreu na cruz do Calvário. Foi o primeiro a sofrer as pressões deste mundo, mas venceu em seu sofrimento. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós e com todos aqueles que amam o Senhor Jesus com amor sincero. Amém. Amém, meus irmãos. Não deixe de saborear o delicioso lanche de calabresa na nossa cantina hoje.